Nietzsche dizia que o que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Mas o que acontece quando o amor se confronta com o vazio? Quando o que seduz não é a promessa, mas a ausência? Já te perguntaste por que algumas pessoas não precisam dizer nada e ainda assim ocupam todo o espaço? Por que certas presenças parecem fazer o tempo desacelerar, enquanto outras só fazem ruído? E por que é justamente o homem que não suplica, não corre, não grita, aquele que permanece como uma lembrança incômoda na mente de uma mulher? Vivemos submersos numa era de hipervelocidade afetiva. Tudo tem de ser dito rápido, sentido rápido, respondido rápido, mas a alma de verdade, não funciona assim. Move-se devagar na escuridão, entre silêncios, e talvez por isso o homem tranquilo não só atrai, ele incomoda. Deixa um rastro que a lógica não alcança, que os dedos não tocam, mas que a memória insiste em revisitar. Todos nós, homens e mulheres, estamos viciados em respostas instantâneas, em dopaminas digitais, em promessas que se evaporam com 2 toques no ecrã. Mas há algo ancestral que nos atravessa, algo que escapa aos algoritmos. A fascinação pelo mistério, a inquietação ante aquilo que não se revela por completo. E por isso, o homem que cala com presença incomoda tanto, porque rompe a expectativa do mundo de que tudo deve estar disponível, exposto, explicado. Este vídeo não trata de técnicas de sedução trotecei da desconstrução de um mito moderno. O de que para ser amado precisas moldar-te. Trata-se de recordar que o desejo, o respeito e a atração profunda não se mendigam. Impõe-se com silêncio, com firmeza, com direção. Aqui caminharemos ao lado de pensadores que habitaram os extremos da condição humana. Carl Jung, que mergulhou nos abismos da alma e nos ensinou que o caos interior é também uma linguagem. Dostoiévski, que escreveu o desespero como quem escutava a respiração do inferno. Nietzsche, que arrancou as máscaras da moralidade para revelar o que realmente pulsa sob a superfície. E todos eles, de maneiras distintas, mostram-nos algo essencial. O verdadeiro poder não está em conquistar o outro, mas em resistir à perda de si mesmo. Hoje quero que te permitas ir além do óbvio, não porque precises reinventar-te para ser aceite, mas porque talvez esqueceste o que significa manter-te inteiro num mundo que exige versões adaptadas de quem és. Já reparaste que os homens mais ruidosos raramente são os mais fortes? Os que falam demasiado, explicam demasiado, tentam demasiado, quase sempre escondem algo por trás do esforço? Medo de não serem suficientes, medo de não serem vistos, medo do silêncio, medo de simplesmente ser... É estranho pensá-lo assim, não é? Afinal, ensinaram-nos que falar é poder, que aparecer é vencer, que quem cala outorga. Mas e se fosse ao contrário? E se o verdadeiro poder estivesse justamente em não reagir, em não debruçar ante a necessidade constante de explicar-se e de provar-se, de justificar-se? Existe outro tipo de homem, raro, discreto, incompreendido por muitos, mas inconfundível. Um que chega e sentes, não precisa elevar a voz, não precisa dominar a conversa, nem presumir vantagens. Não precisa aparentar segurança porque o é, não na atuação, mas na presença. Ele simplesmente está presente, inteiro, silencioso. E esse silêncio não está vazio, é peso. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E este homem já despertou. Ele olha para dentro, visitou o inferno da sua própria psique e voltou com um mapa nas mãos. Por isso carrega esse olhar que atravessa, essa firmeza que incomoda, essa tranquilidade que desarma porque já travou a guerra mais difícil de todas. A de enfrentar a si mesmo e não fugir. A maioria dos homens cresceu acreditando que deveria ser mais alto, mais forte, mais engraçado, mais bem-sucedido, mais desejado. A masculinidade tornou-se um cenário, e todos querendo o papel principal. Mas o homem tranquilo já desmontou o cenário. Já entendeu que o verdadeiro poder não está em conquistar, está em não precisar correr atrás. Vês isso no olhar. Um olhar que não suplica, não se justifica, não tenta tapar o desconforto com excesso de palavras. É o olhar de quem já aprendeu que não deve nada a ninguém
que não precisa ganhar uma conversa para manter a sua dignidade, é o olhar de quem sabe que o silêncio fala, e fala alto. Porque olha, o silêncio neste mundo de ruído tornou-se ameaça. Quem não se explica, incomoda. Quem não se apressa, frustra. Quem não se dobra, confronta o ego alheio, e o homem tranquilo faz tudo isso sem dizer uma palavra. Essa calma verdadeira, não essa calma de anúncio de perfume, mas a calma crua que nasce depois da queda. Essa calma enlouquece porque mostra ao outro um espelho. E esse espelho, ele não deforma, revela. E o que revela muita gente não está pronta para ver. Ela vai querer entender por que não te alteraste, por que não respondeste à provocação, por que não correste atrás, não caíste no jogo, não cediste à manipulação. E nessa tentativa de entender, afunda-se, porque te tornas um enigma, converte-se num labirinto emocional. Não por quereres sê-lo, mas porque deixaste de ser previsível. O homem tranquilo não quer controlar a situação. Está demasiado ocupado a controlar-se a si mesmo. Enquanto outros se preocupam com o que ela pensa, ele investiga o que sente. Enquanto outros competem por aprovação, ele constrói direção. Não age por carência, move-se por propósito. Arthur Schopenhauer escreveu que a tranquilidade interior é a única forma verdadeira de liberdade. E talvez seja isso que o torna tão raro. Ele é livre. Livre da necessidade de agradar, livre da compulsão de ser compreendido, livre até da ideia de precisar ser desejado. Mas essa liberdade tem um preço. Não vem de um retiro espiritual, nem de um curso de masculinidade. Vem do fundo do poço. Vem das noites em que ninguém respondeu, das madrugadas em que tudo parecia desmoronar-se, do abandono, da dúvida, do erro. Nasce no silêncio da dor. Esse silêncio onde gritas por dentro, mas ninguém escuta. Foi aí onde esse homem se forjou. Não é um personagem, não está a seguir um guião de masculino ideal. É alguém que sobreviveu a si mesmo e por isso não precisa que ninguém o salve. Não precisa que alguém o escolha, porque ele já se escolheu. E isso muda tudo. Quando encarnas essa energia, o mundo começa a oferecer de forma diferente. As pessoas escutam Tei com mais atenção, as mulheres observam Tei com mais curiosidade, mas não se trata delas. Trata-se da consistência que emanas. Tornaste solo firme o ser humano quando encontra firmeza detém-se. Por isso, quando ela te põe à prova, quando provoca, te empurra, tenta quebrar a tua estrutura. Não está a ser cruel, está a perguntar à sua maneira. Será que te mantens de pé mesmo quando eu empurro? E se a resposta é sim, se resistes à tentação de te explicares, de te defenderes, de te justificares. Se permaneces presente, mas em paz, ela vai sentir algo que nem ela sabe nomear. Segurança, não no sentido de posse, mas de estabilidade. Vai relaxar porque entendeu que perto de ti não precisa lutar por atenção. Pode simplesmente ser. E esse espaço, esse campo onde o outro pode existir sem medo, isso é o que diferencia os homens de verdade dos rapazes que procuram validação. Não precisa ser perfeito, não precisa ser um monge, não precisa seguir regras de alfa. Tudo o que precisas é não desintegrar-te na presença do outro. E isso começa com o silêncio. Começa com a recusa de preencher cada espaço com explicação, com a escolha consciente de respirar antes de reagir, com a decisão firme de deixar de querer ser interessante e começar a estar interessado em ti mesmo, na tua própria presença, no teu próprio caminho. Há um certo tipo de força que não grita. Não aparece nos músculos inflados, nas frases de impacto, nos carros luxuosos, nem nos arranques de raiva mal disfarçados de firmeza. Não pede holofotes, não exige validação. Essa força não está nos punhos cerrados, mas no coração que se recusa a endurecer. Não precisa de aplausos, porque já aprendeu a viver sem público. É uma força calada, quase invisível, mas quando entra num lugar todos a sentem. É como uma mudança no ar, um silêncio novo que pesa diferente. Não tenta ser percebida, mas torna-se impossível de ignorar. É a força do homem que não se explica, que não entra em discussões para defender o seu valor, que não vive em guerra para provar quem é.
Não precisa fazer ruído, porque a sua presença já é argumento suficiente. Vivemos em tempos em que tudo é narrativa. Precisas mostrar-te interessante, inteligente, resolvido, engenhoso, equilibrado. Tens de parecer desconstruído, mas masculino selvagem. Mais amável, como se a tua alma tivesse de adaptar-se a um briefing emocional. Como se a masculinidade se tivesse convertido num produto de marketing ajustável às preferências de consumo afetivo do outro. E o resultado disso é uma geração de homens exaustos. Não porque trabalham demasiado, mas porque vivem a negociar quem são. Homens que se tornaram personagens de si mesmos, atuando carisma, maturidade, consciência, enquanto por dentro suplicam por um lugar onde possam finalmente simplesmente ser, mas o homem calmo não joga esse jogo, não por arrogância, mas por clareza. Entendeu algo que poucos entendem? Explicar-se o tempo todo é uma forma sofisticada de pedir permissão para existir. E ele já não está a pedir. Nietzsche escreveu que o homem de caráter é aquele que permanece fiel a si mesmo, mesmo quando isso lhe custa a aprovação dos outros. Essa fidelidade é um tipo de força que não se negocia. É uma masculinidade que já se cansou de mendigar a aceitação, não se dobra à expectativa de ser decifrada. Não precisa ser justificada porque já está ancorada em si mesma. Pensa comigo. O que fazes quando alguém te confronta? Apressaste a explicar? Tentas parecer compreensível? Suavizas a tua postura ou respiras e permaneces? Porque aqui está a verdade. Quanto mais tentas explicar-te, mais dizes sem querer que duvidas de ti mesmo, mais transmites insegurança, mais te tornas maleável aos olhos de quem procura estrutura. O homem calmo não reage, responde e muitas vezes nem isso. Sabe que a sua paz vale mais que a necessidade de ser entendido. A calma comunica certeza e a certeza a real, a inquebrantável. Não precisa de volume. Repousa nos ombros de quem já conhece o seu próprio peso. As mulheres, principalmente as mais sensíveis, mais emocionais, mais intuitivas, sentem essa energia de longe. Quando um homem não reage à prova emocional, ao drama repentino, ao silêncio passivo-agressivo, quando simplesmente permanece inteiro, sem jogar, sem rogar, sem ceder, ela sente algo que não é racional, sente estrutura. E a estrutura é o que o feminino mais deseja, embora não o admita, embora lute contra isso. O feminino é movimento, emoção crua, onda. O masculino verdadeiro é direção, é contenção, não é autoritário, embora seja confiável. Não é controlador, é presença, é a âncora no meio da tempestade emocional. Mas isso não se aprende num livro, não se simula, isso forja-se na dor, na solidão, na frustração, na repetição dos mesmos erros, até que algo em ti, cansado de tentar agradar, finalmente se cala e começa a escutar-se a si mesmo. Talvez te perguntes, mas se não me explico, não me interpretarão mal? Sim, provavelmente sim. Mas a maturidade é entender que ser mal interpretado é o preço de ser autêntico e que tentar agradar. A todos é o caminho mais eficiente para te perderes. O homem calmo não precisa ser lido corretamente porque sabe o que carrega e sabe que o tempo revela o que as palavras não podem. Ele tem tempo porque não tem pressa. Essa energia silenciosa, sólida e negociável gera um efeito curioso. As pessoas começam a medir as suas palavras perto de ti, a duvidar antes de te provocarem. Reorganizam-se à volta da tua presença, não por medo, mas por respeito, porque és inteiro. E um homem inteiro desarma sem ameaçar, corrige sem humilhar, impõe-se sem forçar. Albert Camus escreveu que no meio do inverno aprendeu por fim que havia nele um verão invencível. Esse verão invencível é o que nasce depois de perder tudo e continuar de pé. É o que acedes quando decides deixar de correr atrás da aceitação e começas a caminhar de regresso à tua própria integridade. E isso é o que te torna magnético. O mundo está cheio de homens que gritam, mas poucos suportam o peso do seu próprio silêncio. Poucos suportam não ser compreendidos e ainda assim permanecer fiéis a si mesmos. Poucos têm a coragem de simplesmente ficarem, porque para isso, primeiro, é necessário atravessar o teu próprio inferno. Existe um paradoxo quase cruel na arte da atração. Quanto menos fazes, mais ela sente. Quanto menos a persegues, mais ela começa a aproximar-se. Não por joguinhos,
não por estratégias de autoajuda emocional, mas porque o desejo humano, especialmente do feminino, não se ativa com a presença constante, ativa-se com o espaço, com o vazio, com o que falta. A maioria dos homens, com o coração ansioso e o ego faminto, apressa-se a preencher esse espaço. Se ela não responde, ele manda outra mensagem. Se parece fria, ele tenta a cuecla com mais atenção. Se distancia, ele persegue-a como um cão emocional, abanando a cauda da carência, tentando mostrar que é digno de carinho. Mas o homem que se detém, que recusa o impulso de reagir, que simplesmente cessa o movimento reativo, esse homem muda o jogo. Sai da coreografia previsível e com isso provoca algo raro. Obriga o outro a sentir a sua ausência. E o feminino, quando se desestabiliza por um vazio emocional, ativa o seu instinto mais antigo, procurar significado. Ela não pode simplesmente seguir porque algo ficou em aberto. Algo não foi explicado, nomeado, fechado, e aí é onde começa o mistério. Freud dizia que somos governados por desejos inconscientes que nem sempre compreendemos. E não é exatamente isso que provoca o homem calmo. Ele não dá todas as pistas, não entrega o mapa do tesouro, deixa de ser previsível, deixa de ser um livro aberto, e justamente por isso, converte-se em um enigma que ela quer ou precisa decifrar. Mas atenção, isto não se trata de manipular, não é um jogo de dominação, é uma manifestação legítima de autossuficiência emocional. O homem calmo não o faz por cálculo, falo porque não precisa andar atrás. A sua presença já tem significado, a sua ausência pesa. A sua quietude é uma forma de comunicação mais eficaz que qualquer palavra. A psicologia tem um nome para isso, o efeito da escassez emocional. O que é raro torna-se valioso. O que está sempre disponível torna-se invisível. Assim de simples, assim de cruel. Quando tu te detens, ela começa a observar. Quando calas, ela começa a escutar o que antes ignorava. Quando não tentas, ela começa a tentar por ti. E tudo começa com uma decisão simples, mas profunda. Recusar o impulso de agradar, porque o feminino não se conecta por obrigação, conecta-se por vibração. E se vibras urgência, ansiedade, necessidade, ela sente o e afasta-se. Mas se vibras presença, direção, paz, ela também o sente e aproxima-se não porque rogaste, mas porque perturbas o silêncio dela de uma forma que ninguém mais conseguiu. Há algo magnetizante em alguém que está completo, mesmo sem ser amado. Esse é o verdadeiro jogo. A dança silenciosa entre dar e retirar-se, entre estar presente e desaparecer, entre o movimento e a imobilidade. Poucas coisas revelam tanto sobre um homem como a forma como reage a uma prova emocional. E antes que perguntes, sim, elas existem. Não, nem sempre são conscientes. Muitas vezes nem ela sabe que te está por à prova, mas falo é a mensagem seca, o atraso intencional, o elogio ao amigo à tua frente, a provocação subtil que parece inofensiva, mas atravessei-te como uma faca embebida em perfume. Sentes-lo, sabes-lo, mas a pergunta é, como reages? A maioria dos homens tenta arranjar, explicar, desculpar-se por algo que nem sequer sabe se fez. Reforçar que está presente, que lhe importa, que não é como os outros. E nesse gesto de autojustificação, entrega o mais valioso que tem, o seu centro. E um dizia que o encontro com o outro é também o encontro com a sombra. E a prova emocional é exatamente isso. O momento em que o feminino convoca o masculino a enfrentar sua própria insegurança. Ela quer ver se te desmoronas sob pressão, se és um castelo de areia que se dissolve ao contato com a maré, ou se és rocha, se és estrutura. É cruel talvez, mas é real. E tens de escolher ser o homem que entra em pânico ou o que permanece. Essas provas elas não se tratam de que ela queira destruir-te, tratam-se de que ela precisa confiar. E a confiança para o feminino não nasce de palavras doces, nasce da observação silenciosa da tua estabilidade. Ela observa como respondes ao caos, como lidas com o não saber, como te comportas quando não tens garantias. A mulher prova porque quer saber se tu a contens ou se serás mais um peso que terá de carregar o homem sereno. Entende isto? Não interpreta a prova como um ataque pessoal. Veja como um ritual ancestral, uma dança onde o caos coqueteia com a ordem e quem se desespera perde. Ela diz algo para provocar ciúmes. Ele sorri. Ela ignora um dia.
ele segue com a sua vida. Ela exige-lhe algo que ele nunca prometeu. Ele escuta, mas não muda o seu rumo para agradar. Essa calma, essa ausência de reação desesperada não é frieza, é sabedoria emocional. É a compreensão de que a mulher está a procurar segurança. E a segurança não vem de homens que se dobram, mas de homens que permanecem. Nietzsche disse que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E o teu porquê tem de ser mais forte que a necessidade de ser aceite. Porque no dia em que a tua paz depender da aprovação dela, já perdeste. Mas aqui está o detalhe mais brutal. Ela não quer destruir-te, quer que resistas. Quer ver que és homem suficiente para não entrar na montanha-russa emocional dela, que não vais colapsar cada vez que ela se fecha ou critica ou testa os teus limites. O mundo à tua volta está a gritar. As pessoas correm, reagem, opinam, dramatizam, imploram por atenção, tudo ao mesmo tempo. Vivemos ao ritmo da ansiedade coletiva, e no meio deste pandemônio emocional existe uma figura que sobressai sem fazer esforço. O homem que aprendeu a permanecer firme, silencioso como uma rocha no centro do furacão. Mas ninguém nasce assim. Essa calma que atrai, que impõe respeito, que enlouquece as mulheres de curiosidade e desejo, constrói-se, e a matéria-prima quase sempre é a dor. É na rejeição onde aprendes a não correr atrás. É no abandono onde descobres que é possível manter-se inteiro, mesmo quando a outra pessoa se vai. A maioria dos homens procura técnicas, querem frases corretas, táticas de mensagens, jogos mentais, mas o magnetismo real nasce quando deixas de tentar controlar a reação do outro e começas a cultivar o teu próprio centro. É quando mudas o ruído do ego pela disciplina da presença. Converter-te em rocha é um processo, um ritual íntimo de confrontação com as partes mais frágeis de ti mesmo. É aceitar que a tua calma não virá de conquistar mulheres, mas de ti reconciliares com o homem que sempre evitaste. Olhar no espelho, aquele que tem medo, que se sente pequeno, que chora em silêncio, que finge estar bem para não ser visto como fraco. Mas aqui está a verdade que ninguém te disse. Só serás verdadeiramente forte quando tiveres a coragem de acolher a tua própria vulnerabilidade sem fugir dela. É essa coragem que se traduz em presença. É essa aceitação interna que gera estabilidade emocional. E isso é o que as mulheres, conscientes ou não, percebem de longe. Não sabem explicá-lo, mas sentem-no, porque o homem que fez as pazes com seu próprio caos já não é dominado pelo caos do outro. Schopenhauer dizia que a tranquilidade interior é mais rara que a inteligência brilhante e por isso é tão magnética. Porque não é óbvia, não pode fingir-se, não pode comprar-se, mas pode e deve cultivar-se. E como se cultiva isso? Começa com o simples ato de observar os teus impulsos, observar a incomodidade de ficares em silêncio numa conversa, observar a ansiedade que te faz querer mandar aquela mensagem, observar o pânico quando ela demora a responder. E em vez de reagires, respiras, permaneces. Cada vez que resistes ao impulso de preencher o vazio, cavas mais fundo dentro de ti. A partir daí, nasce a disciplina emocional, a arte de não ceder à tempestade, de não te moveres pelo calor da emoção, mas pela clareza da intenção. Tu escolhes quando falar, quando afastar-te, quando permanecer. E essa escolha não vem da reatividade, mas da consciência. No final, tudo se resume ao que te tornas quando ninguém te está a olhar. Não se trata da mulher que te deseja, da mensagem que chega, do beijo que conquistas. Trata-se do silêncio que sustens, quando tudo dentro de ti pede ruído. Trata-se de quem escolhas ser quando o mundo insiste que te expliques. Talvez já tenhas perdido demasiado, tentando provar o teu valor. Talvez te tenhas dobrado, suplicado, atuado, tudo em nome de um afeto que nunca chegou completo. Mas agora é momento de parar, de deixar de correr, de deixar de reagir, de deixar de te trair e simplesmente ficar contigo, na tua calma, na tua presença. Porque quando te tornas nessa rocha silenciosa, não é só ela quem te nota, é o universo, é a vida, é o caos à tua volta que finalmente encontra repouso na tua firmeza. Este caminho não se trata de conquistar mulheres, trata-se de conquistar a ti mesmo. E quando o fazes, o resto chega sem esforço, sem pressa, sem ruído.
Lembro-me daquela noite como se ainda estivesse nela. Não havia ruído, não havia resposta, só eu, tentando juntar os pedaços que nem sequer sabia que estavam partidos. Já sentiste isso? Essa exaustão que chega depois de tanto tentar encaixar em lugares onde a tua alma nunca coube? Perder alguém dói, mas às vezes, mais do que perder o outro, a dor é dar-te conta de quanto te perdeste, tentando ser o que o outro queria. Se chegaste até aqui, é porque talvez essa dor também seja tua. E se o é, quero que saibas, não está sozinho. Este vídeo não é um discurso, não é um manual, é quase um espelho. E se em algum momento te viste nas minhas palavras, então já valeu a pena. Obrigado por teres ficado. Obrigado por teres escutado. Obrigado por teres sentido. Agora, se chegaste até aqui é porque algo em ti reconheceu este caminho. Embora ainda não possas explicar-lo com palavras. Deixa-me adivinhar. Tens o dedo com comichão para descer aos comentários, certo? Então falo, mas falo com valentia. Conta-me. Em que momento sentiste que estavas a escutar algo que ninguém nunca te disse, mas que no fundo sempre soubeste? E antes de desapareceres, como faria um bom homem tranquilo, faz um gesto pequeno, mas simbólico. Dá like, não para me ajudar, mas para mostrar ao algoritmo que aqui a gente assenti de verdade. E subscreve o canal, mas só se tiveres a coragem de deixar de usar os vídeos como distração e começares a usar Celos como espelho. Os vídeos que estão aqui no ecrã agora, bem, um deles vai fazer-te enfrentar o lado do amor que sempre evitaste. O outro vai esfregar-te na cara uma verdade incômoda. A maior sabotagem não veio de fora, veio da tua pressa. Escolhe com sabedoria. E lembra-te, o homem que observa vê tudo. O que reage só repete o ciclo. Vemo-nos de novo quando estiveres pronto para olhar e não desviar o olhar.